Brasil ainda vive um momento de instabilidade econômica. Há alguns anos, esta crise nem parecia dar pistas de que aconteceria. Enquanto vários países anunciavam alerta vermelho em suas economias, o governo brasileiro se mostrava confiante, dizendo que a crise não traria muitos prejuízos para o país. Em 2010, o país registrou o maior avanço do Produto Interno Bruto em 20 anos. A economia cresceu 7,5% e a crise parecia estar bem longe de nós. Já em 2016, os números não foram otimistas. Foi o segundo ano seguido de retração do PIB, que chegou a menos 3,6%. Em 2017, alguns dados mostraram uma pequena melhora. O IBGE divulgou um crescimento de 0,2% no PIB do segundo trimestre, mas os resultados ainda mostram um país com sérios problemas econômicos. É impossível que o Brasil tenha um tipo de crise similar ao que está acontecendo nos Estados Unidos e na zona do euro. Até porque nós temos todos os instrumentos do Brasil para diminuir o impacto da crise sobre nós. Nós somos um país com uma relação de endividamento muito baixa, nós temos as nossas contas públicas em ordem, nós somos um dos países com a mais elevada acumulação de reservas. A crise que está instalada é a pior crise do Plano Real, uma das piores que já houve na história do Brasil. Para você ter ideia, nos anos de 2015 e 2016, o PIB foi negativo em mais do que 3%. É muita coisa, é uma retração da economia, empregos fechando, pessoas perdendo emprego, empresas indo embora, ao invés de expandir a operação, elas diminuem a operação. Então é uma crise muito severa. A temida crise chegou e assustou muita gente. Grandes empresas diminuindo o número de funcionários, aumento do desemprego e a economia que ainda apresenta poucos sinais de restabelecimento. 17 anos na mesma empresa, vários desafios diferentes, mas dentro da mesma empresa. Essa última crise, que começou ali em 2014, 2015, essa foi bem forte, especialmente aqui no último ano, eu senti muito. Eu vi pessoas sendo demitidas, era muito triste, chegava de manhã para trabalhar e de repente voltava se despedindo, E não foi uma, duas, foram várias pessoas, estou falando de centenas de pessoas, O meu departamento especificamente tem 1.500 pessoas. E eu estimo, que pelo menos, acho que umas 200 pessoas foram demitidas. Mãe de 2 filhos, Cláudia viu a crise bem de perto quando teve que enfrentar o temido desemprego. Foi 2014, quando eu comecei a trabalhar, entrei numa loja, no comércio. E em maio de 2015 eu saí, porque a loja não estava dando lucro. Em julho a loja fechou. Mandou todo mundo embora e fechou a loja. O jeito foi se tornar autônoma e encontrar a melhor forma de organizar a vida financeira da família. Como eu ganho por dia, então eu já administro aquilo, um exemplo. Aluguel, um exemplo. Aluguel, em uma semana eu junto o dinheiro do meu aluguel. Entendeu? Aí na outra semana eu junto para pagar telefone, TV, essas coisas. Aí na outra eu gasto com bobeira, de sair com eles mesmo ou mesmo comigo. Em época de crise, administrar bem o dinheiro se torna ainda mais importante. As contas não param de chegar e o salário parece diminuir. Cada família tem um jeito diferente de fazer isso. Por isso, levamos até o planejador financeiro Lucas Madaleno alguns exemplos da organização financeira de cada uma delas. Mas antes de tudo, você sabe quanto você gasta todo mês e no quê? Vamos anotar. Para isso, vale papel e caneta, tabela no Word, Excel, aplicativos financeiros. A ordem aqui é se organizar. Essa parte operacional, de lançar, que eu chamo de controle financeiro, quanto mais você fizer, mais você se conscientiza dos seus gastos. Então, olha, eu estou aqui fazendo com a minha esposa ou com o meu marido. A gente está aqui fazendo com o meu companheiro, enfim, a gente está anotando, a gente está olhando o que tem no extrato e olhando uma planilha. E preenchendo e categorizando e vendo o item do restaurante aumentar, o item de lazer aumentar, o item de vestuário aumentar. Você começa a se conscientizar. Eu acho isso importante. Seu Edilson e Dona Elda preferem se organizar com algumas anotações. Tudo que
adquirimos, estamos pagando à vista. Isso eu acho que é significativo, é bom, muito bom para nós. A gente vive no mês do que ganhou no anterior. Como foi no primeiro, por ocasião da primeira receita familiar que nós tivemos, ainda assim, ainda agora é. Já a Karine prefere criar tabelas no computador. Para ela, cada gasto deve estar anotado. Dentro dessa tabela, tá todo, eu coloco ali o meu salário líquido que eu recebo e dali eu coloco absolutamente tudo que eu gasto. R$2 que eu gastei está dentro da minha tabela. Então, eu coloco ali, quando eu compro alguma coisa no cartão, eu coloco ali o valor e abro uma caixinha ali para falar no que eu gastei aquele dinheiro. Porque todos os valores que estão aqui na minha tabela, eu sei para onde eles foram. Porque se eu colocar só números aqui, depois eu vou ficar pensando, nossa, eu gastei isso com o quê? Eu gastei isso com o quê? Do 100% do meu salário, 60% eu invisto no Tesouro Direto, 27% eu pago as minhas contas básicas e esses 13% que sobram é o dinheiro que eu tenho para eu passar o mês. Para eu sair, para eu comprar alguma roupa, para eu fazer alguma coisa que eu quero, eu uso esse valor. Dentro desse valor tem que constar tudo. Se eu preciso comprar algum remédio, tem que caber dentro desses 13%. Se eu passei no shopping e vi um sapato lindo que eu quero, tá ali nos meus 13%. Para organizar uma casa é necessário trabalhar em equipe. Cada um faz a sua parte para que o objetivo seja alcançado. Na vida financeira não é diferente. Por isso, Leandro e a Nalva trabalham juntos para que no final do mês o saldo seja sempre positivo. Mas na hora de lidar diretamente com os números, um deles assume o posto. Eu acho que é mais ele responsável. Uma porque ele gosta de mexer com essas coisas, né? Em dinheiro e com as finanças. E eu já vejo uma outra forma, né? E aí sei lá, eu sempre olho também, mas eu acho que fica mais com ele mesmo, essa parte do financiamento e tudo. Eu gosto, como eu já falei, eu gosto de números, de planilha, de computador, de tudo isso, de controlar, de planejar, né? O meu trabalho mexe muito com planejamento. Eu passo o dia, assim, boa parte dos meus dias eu passo planejando atividades para minha empresa. Nada mais justo que eu planeje minha vida também. Mas tem aqueles que fogem das tabelas, não é, Cláudia? O filho mais velho, Luiz Guilherme, já tentou ajudar a família na organização financeira. Ele fez uma tabela de todos os gastos, tudo que tinha para pagar, né? E tudo pago, colocou aqui para me seguir. Aí a mãe dele, né, tirou, não voltou a tabela. Mas por quê? Não segui. Levei para ver, como se diz, leva para dar ok e não coloca no lugar. Aí você acaba extrapolando de novo. Perdeu a tabela. Perdi. Um dos riscos de não planejar quanto se deve gastar em cada item do orçamento é se perder nas compras. E isso geralmente acontece, principalmente quando o assunto é comida. É onde eu gasto mais. Quanto mais ou menos você gasta no mercado? Uns 800 mil reais. Já teve mês que você falou, nossa, exagerei, gastei demais no mercado? Sempre. E o que são esses gastos? O que a gente mais encontra nos seus armários? Bobeira. Que bobeira. Bolacha, Danone, pizza, essas coisas. E existe um planejamento? Assim, no início do mês você se planeja quanto eu vou gastar no mercado? Não. Ok, já entendemos que precisamos anotar os gastos, mas qual é o limite? Será que é tudo aquilo que a família ganha em um mês? Com a Marcela e o Carlos é um pouco diferente. E uma coisa que a gente sempre pensa muito, apesar de nós dois trabalharmos, a gente nunca faz uma dívida que um só não possa pagar. Então, por exemplo, ele tem o salário dele e a gente hoje, as nossas dívidas fixas, né, por exemplo, a prestação de uma casa, tudo, a gente consegue pagar o fixo só com o salário dele ou só com o meu salário. Então, isso é uma coisa que dá muita segurança, porque se um de nós ficarmos desempregados, a gente consegue pagar a prestação da nossa casa, né? Não é assim, precisa dos dois juntos. É claro que a gente vive num padrão de vida muito inferior ao que nós poderíamos, né? Mas acho que isso também traz uma outra tranquilidade
que às vezes a gente não vê. A família Correia de Mello passou por uma grande reestruturação financeira nos últimos meses. Isso porque a Maria Luísa chegou. Novos gastos foram adicionados no orçamento, carrinho, brinquedos, fraldas, mas mesmo assim eles encontraram um jeito de economizar. A gente começou a planejar, primeira coisa, teria que ter um carro, porque a gente mora um pouco mais afastado do centro de São Paulo, do nosso trabalho, então teria que ter um carro para se deslocar, não dá para usar o transporte público ou o Uber, essas coisas. A gente vai ter que comprar berço, vai ter que ter as coisas de bebê. Então a gente teve um planejamento, começou a olhar o preço de roupinha, foi em feiras de gestante, mas sempre procurando coisas não tão caras para poder entrar no orçamento e não se apertar. E não deixar de a gente conseguir guardar o dinheiro para nossa reserva. A fralda de pano, ela tem um custo unitário muito maior que uma fralda descartável, mas você usa ela muito mais vezes. E o principal, quando a gente pensou em comprar fralda utilizar esse tipo de fralda, foi passar para ela um valor de que as coisas têm que ser sustentáveis, de você poder reutilizar mais as coisas. Mas você não precisa desistir do cartão de crédito. Existe sim uma maneira de usá-lo sem se perder nas contas. No meio de tantos novos gastos, a Marcela e o Carlos encontraram uma boa maneira de se organizar. Nos últimos meses, para ajudar a controlar, a gente tem colocado todas as contas no cartão de crédito, porque no final do mês a gente paga, vai ficar mais fácil da gente gerenciar esse valor. A gente paga esse montante do cartão de crédito na determinada data e o dinheiro fica nesse tempo na conta corrente, não fica um buraco na conta corrente, porque a gente consegue pagar o cartão e não se arrisca de ficar no cheque especial. É mais fácil para se organizar, né? Porque depois a gente não sabia, gastou aqui, às vezes você saca um dinheiro, acaba gastando e você não vê onde você gastou, né? Então, desde que porque aí a gente ia fazer as contas, mas onde foram parar, sei lá, R$200, R$500? Gente, onde a gente enfiou R$500? Né? E aí é o dinheiro que às vezes você saca, compra um negocinho aqui, compra um negocinho ali e some, né? Vai embora mesmo. São gastos que às vezes você não percebe que teve. Quando você saca um dinheiro e vai gastando, pagando em dinheiro, é muito mais difícil ter o controle do que comprando no cartão ou na conta corrente. Tudo que dá para comprar no cartão, a gente percebeu isso e aí a gente começou a colocar realmente tudo no cartão de crédito. Quando o casal faz que nem o Carlos e a Marcele, que eles deixam dinheiro na conta e usam o cartão como opção e não como forma de você gastar o dinheiro porque não tinha saldo em conta, como é a opção deles, além de ser mais organizado porque os gastos estão lá na fatura, de uma forma no dia que eles gastaram. Alguns cartões até fazem uma divisão por item, por tipo de gasto, combustível, alimentação. Alguns já trazem isso na própria fatura. Eles não vão diminuindo o saldo da conta deles, eles só vão uma vez por mês, pagam a fatura, então o saldo está lá em conta normal. Quando tem o pagamento, ele diminui. Mas eles também evitam, com isso, entrar no cheque especial. Mas, em alguns casos, o cartão pode ser o vilão do orçamento. Não tenho cartão de crédito. Cartão de crédito, vou te falar, já me enrolei. Aí cancelei. Como se diz, gastei mais do que devia, né? E cadê o dinheiro para pagar? Aí eu tive que fazer um acordo com eles, mas pedi o cancelamento. Que aí eu sei que eu não ia gastar mais. Lucas, no caso da Cláudia, foi bom ter cancelado o cartão de crédito? Ela precisava mudar um pouco o rumo do orçamento dela? Para a Cláudia, fez muito sentido. Porque o cartão de crédito é uma ferramenta muito boa quando a gente sabe usar, né? Como que as pessoas normalmente usam o cartão? E eu vou falar também o que seria talvez o ideal para as pessoas usarem. Elas usam o cartão quando o saldo da conta já está chegando próximo a zero ou já é zero, para pegar aquela compra que ela gostaria de fazer e jogar para o mês seguinte. Mas aí ela acaba comprometendo o salário do mês seguinte, a renda do mês seguinte, sem saber qual vai ser essa renda. Para quem tem uma renda um pouco mais previsível, ok. Mas para quem vive, por exemplo, de comissão, ou vive, como o caso da Cláudia, da diária, ela não sabe qual vai ser a renda dela no mês seguinte. Usar o cartão dessa forma acaba sendo perigoso. Uma das principais regras na organização financeira é se conhecer.
Se algo não funciona para você, melhor cortar o mal pela raiz. Mas e quando o dinheiro parece não ser suficiente? Acabou o dinheiro, mas o mês não acabou ainda. Tá difícil. Cortar gastos pequenos ajuda? Nós vivemos num local modesto, pagamos um aluguel modesto e economizamos nas mínimas coisas. Para ilustrar, nós economizamos até no hipoclorito que usamos para higienizar nosso hortifruti. Ele não é descartado ao primeiro uso. Se dá para reutilizar, é reutilizado, ok? A iluminação da nossa casa toda está com LED e isso trouxe um arrefecimento da nossa conta de nosso consumo de energia elétrica. Fizemos a substituição, aliás, nós abrimos mão do tal freezer vertical, que foi tão precioso em determinado momento, porque ele consumia muito, então compramos um refrigerador de consumo extremamente econômico, desses de tecnologia mais recente. Mas em um orçamento familiar, como definir quais são as prioridades e quais despesas devem ser eliminadas? Então, o essencial é aquilo que te deixa feliz, que te dá qualidade de vida, que faz com que você se sinta bem em gastar e que seja alinhado com os teus valores pessoais. O que é essencial para mim, talvez não seja para você. Tem pessoas que eu atendo, que eu convivo, que gostam muito de viajar. Então, a viagem para aquela pessoa é o momento em que ela se desliga do mundo, em que ela conhece culturas novas, mas para algumas pessoas, de repente, fazer uma viagem para o interior de São Paulo, para o interior do estado onde ela mora, ou para uma praia, às vezes faz mais sentido do que fazer uma viagem internacional, onde a pessoa conheça novas culturas. Então, o essencial também depende de cada pessoa. Esta é a paixão do Leandro e da Nalva. Conhecer novos lugares, novos horizontes, o modo das pessoas, as maneiras de viver, eu acho que interessou muito a gente e é interessante, né? Você conhecer novas culturas, isso te abre uma mente, eu acho que é tudo de bom, assim. Juntos já conheceram muitas cidades de mais de 17 países. Alguns se tornaram seus favoritos e para esses eles voltam sempre que podem. Mesmo que precisem economizar um pouco em outras coisas, para eles viajar é uma maneira de aproveitar a vida. E eles se planejam para isso. Eu vou me preparando para essas viagens, né? Isso também faz parte ali, não efetivamente de guardar dinheiro, nem sempre é isso, mas às vezes de ir pagando uma viagem antecipada, por exemplo, né? Eu não gosto de viajar e voltar da viagem e ficar com contas para pagar. Eu acho que isso não é legal. Você nem aproveita muito a viagem, né? Porque você está lá, você já está pensando quando voltar, né? Então eu gosto de aproveitar as oportunidades, as promoções e pagar antes da viagem acontecer. E aí você vai viajar contente, né? Sossegado, só realmente para desfrutar. Uma pesquisa divulgada em junho de 2017, elaborada pelo Ministério de Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que o brasileiro está investindo mais em viagens. 23% dos entrevistados disseram que tinham planos de viajar nos próximos 6 meses. Em 2016, a porcentagem era de pouco mais de 19%. A pesquisa também mostrou que boa parte dos brasileiros planeja viajar para destinos nacionais. A alta do dólar parece assustar um pouco. Mas por que a moeda americana influencia tanto nossas decisões? O dólar é o padrão, né, mundial, né? Então, só os negócios de exportação e importação basicamente, diria que 80% é feito em dólar. Então, ela tem uma influência muito forte, por isso que na vida, na nossa vida também ela interfere bastante. O Brasil utiliza o dólar como uma moeda de referência para todas as nossas operações internacionais. Todas as nossas operações estão referenciadas em dólar. Dólar é a nossa moeda de referência. Consequência, todas as paridades, todas as demais paridades
internacionais são referenciadas com relação ao dólar. Organizar um orçamento e viver à risca o que é planejado não é fácil. Mas a maneira como gerenciamos nossas finanças hoje definirá também nossa vida financeira no futuro. E como guardar dinheiro no colchão já saiu de moda, vamos conversar sobre outras maneiras para não ficar sem dinheiro no bolso. Mas antes de tudo, a pergunta que todos fazem é: será que em 2018 ainda teremos que lidar com a tão assustadora crise econômica? Há muitos anos a gente gasta mais do que arrecada, então o Brasil faz déficit primário. Uma das coisas importantes para sair da crise é voltar a fazer superávit primário. Para isso é preciso arrecadar um pouco mais, gastar um pouco menos. Não é tão banal. Qualquer dona de casa, qualquer pessoa que tem um orçamento e se vê nessa situação, ele tem que cortar algum gasto. E todos os gastos têm a sua importância. Não dá para falar, olha, tem que cortar mais esse ou mais aquele. Todos eles têm importância. Então não é uma medida simples de ser tomada. A crise afetou também as relações comerciais com o mercado externo. Qualquer planejamento voltado à gestão internacional, eu acho que o governo tem que trabalhar a longo prazo, de médio a longo prazo. Jamais esperar que alguém possa investir no mercado e logo em seguida tenha qualquer instabilidade que possa quebrar. E o que vem acontecendo no Brasil é isso, né? Então, a crise política acaba interferindo e a crise política é uma coisa assim que você não planeja. É um ano extremamente importante para nós, é um ano de eleições importantes e ainda nós não estamos num crescimento de todo o potencial que o país possui. O Brasil tem um potencial de crescimento extremamente elevado, tem uma mão de obra extremamente desejosa para trabalhar e desempenhar atividades produtivas, ser treinada, desempenhar bons trabalhos, e isso é importante ser considerado. Em meio às crises, muitos buscam maneiras de organizar melhor as contas. Rafael Bonfim nos contou que alguns têm procurado entender como cuidar melhor do seu dinheiro. A educação financeira é algo que está nascendo nos últimos anos para cá, né? O brasileiro, existem pesquisas que mostram que menos da metade do brasileiro hoje tem essa educação financeira. Tem surgido aí muitas oportunidades de conhecer um pouquinho mais sobre como cuidar melhor do dinheiro, como investir melhor, como é que eu faço para chegar no final do mês e não ficar com a conta no vermelho. Investir. Isso pode mudar seu futuro econômico. As pesquisas, elas mostram que o brasileiro está começando a se preocupar em investir cada vez mais. Porém, esses investimentos ainda são destinados muito para a poupança. E a poupança nem sempre é a melhor opção, né? Então, e por que as pessoas vão para a poupança? Porque, primeiro, cultural, segundo, porque está mais prático, mas todo mundo fala ainda, né? Os pais ainda falam de poupança, os avós, né? Por conta de um histórico da poupança, ainda defende muito que poupança é muito seguro, que vale a pena. Então, eu considero que assim, as pessoas ainda precisam aprender a reconhecer novos produtos. A gente tem vários produtos no mercado que cada produto se encaixa para um perfil diferente de investidor, mas realmente a gente precisa entender um pouco mais. O brasileiro ainda precisa caminhar na questão de aprender sobre investimentos. Eu decidi que eu iria começar a investir. Só que quando eu decidi, não sobrava nada do meu dinheiro quando eu comecei a ler, porque meus cartões de crédito estavam todos estourados, eu comprava muitas coisas e aí eu queria investir, só que não dava para eu investir porque meu dinheiro estava tudo comprometido. Eu tinha contas a pagar nos próximos 5 meses. Então eu comecei a planejar o investimento há 8 meses. Eu vou investir para quê? Eu quero investir em dinheiro para eu fazer uma viagem. Eu quero investir em dinheiro para eu comprar uma casa, que é um pouco mais longe do que uma viagem. Eu quero investir o dinheiro para eu me aposentar, que é um pouco mais longe. Então, tu tem que ter tudo isso na tua cabeça. E são muitas as possibilidades. O mais importante é definir o seu perfil e objetivos antes de começar a investir. O assessor de investimento Jailson Portugal sabe identificar o que os interessados procuram. Assim, o brasileiro, por natureza, tem um instinto mais conservador. Então, assim, muitas pessoas vêm procurando a gente
procurando alternativas, por exemplo, para uma poupança, né? Então, assim, a maioria que vai procurar vai falar, olha, hoje eu tenho um investimento em poupança, mas eu tenho outras possibilidades. É aí onde a gente começa o trabalho de assessoria, mostrando alguns outros produtos que tenham as mesmas características, por exemplo, da poupança, a mesma garantia, né? E ele pode ter uma rentabilidade diferente. Geralmente os investimentos que possuem mais volatilidade, que possuem maior risco, né, eles são indicados para clientes que possuem um perfil mais experiente. Então, pessoas que já conhecem um pouco mais sobre esse investimento, né, e podem investir com uma certa tranquilidade do que vai acontecer, né? Então, eles detêm um conhecimento maior, então ele está apto a fazer alguns investimentos que têm uma volatilidade maior. Sobrou um dinheirinho no final do mês? O que você faz com ele? Deixar na poupança gera sim um rendimento, mas pequeno se comparado com outras possibilidades. A cada 100 pessoas, a gente conversa com elas e pergunta qual é o investimento que você acha mais seguro. E 95% das pessoas respondem poupança, né? Isso para a gente é muito claro. E aí quando eu pego essas 95 pessoas e pergunto, mas qual é a segurança da poupança? Ninguém sabe me responder. Então, assim, dá para você ver que é muito por questão cultural, porque os pais falavam que poupança era seguro e tal. Então, a pessoa não conhece de fato as características da poupança, o que realmente dá segurança para ela. Se quer encontrar outros tipos de investimento, por onde começar? Anderson Paiva representa uma corretora de valores, um local que te apresenta várias opções com diferentes rendimentos. Através de corretora de valores, você tem do mais conservador até o mais agressivo. Então, por exemplo, o Tesouro Direto, que é o título mais conservador que tem, né, até mercado de renda variável, como ações, futuros e por aí vai. Então você tem todo o espectro aí, passando por fundos de investimentos até renda variável, tudo que você pode investir. Investimentos mais complexos envolvendo empresas e grandes capitais são gerenciados pela Bolsa de Valores, que também exerce grande influência na economia do país. O papel da Bolsa no mercado de capitais é ser um ambiente ágil, regulado, transparente de negociação. Um ambiente reconhecido, um ambiente de confiança, onde as pessoas podem comprar e vender esses títulos. Então, é importante que eu seja acionista de uma empresa? É importante para o país, é importante para a empresa, é importante para o futuro. Mas eu vou sempre me perguntar, se eu quiser ou precisar vender esses títulos, como que eu vou fazer? Eu vou ter que anunciar no jornal? Eu vou ter que anunciar na internet? Não, eu sei, eu tenho certeza que eu vou procurar a B3 e que esses títulos vão ser negociados lá. Eu vou ter facilidade de vender os meus títulos. Então, essa é a principal função da Bolsa, é ser um forte mercado secundário onde os títulos são negociados entre investidores. Ao investir, você se prepara para o futuro, mas para isso é preciso ter foco, seguir firme em um objetivo. O dinheiro, como eu disse, não tem que ser o ponto final da jornada, tem que ser algo para te ajudar a atingir objetivos diferentes, algo para te ajudar a conquistar objetivos, sonhos e metas que você tenha. Se eu sei onde eu quero chegar, eu consigo construir um caminho mais fácil de chegar nesse objetivo, eu consigo construir um caminho. Agora, quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar que eu chegue pode ser ótimo e pode servir, como pode não servir. Então é importante você ter pelo menos um objetivo, pode ser um objetivo por mês, um objetivo por ano e celebrar. Num período de hiperinflação não tem futuro. Toda a minha preocupação, todos os meus esforços são em me defender da inflação. Então não dá para pensar na minha aposentadoria daqui a 30 anos. Eu tenho que pensar no máximo na semana seguinte, se meu salário vai conseguir comprar as coisas básicas da minha casa. É um cenário inóspito para a economia. Hoje fomos da hiperinflação até o investimento para te mostrar como a macroeconomia conduz nossa vida financeira. Ou controlamos o dinheiro, ou ele nos controla. Nossa economia ainda precisa se restabelecer, isso é um fato. Temos perspectivas, possibilidades. Há quem diga que precisamos de uma grande reestruturação econômica que envolva os principais poderes. Mas este já é um assunto para outro programa.